Oi, gente. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre aquela velha história que todas as mamães conversam comigo, sobre as mordidas do bebê no peito, tá? Todo dia eu tenho uma mãezinha que me pergunta: Elisa, agora tem dente, agora tá doendo, como que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, né? Porque agora meu bebê morde. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse movimento todo que a criança faz é um processo fisiológico, tá? Que ele inicia, tá? Antes, são reflexos que antecedem a deglutição, tá? Então, antes de eu ter a mordida, antes de eu ter a deglutição, a primeira coisa que eu faço quando alguma coisa é introduzida na minha boca é fechar a boca, depois é morder, tá? E depois é sugar, para depois conseguir deglutir, tá? Então, assim, vamos entender que isso é um processo fisiológico de amadurecimento dessa criança, tá? E esse processo de morder, o que acontece com esse processo de morder? É uma forma também que eu como fonoaudióloga, eu até gosto quando vocês falam pra mim, meu bebê tá mordendo e tudo mais. Então eu sei que essa criança tá sendo, ela já sabe se proteger, né, em relação à deglutição, tá? Que é um movimento de proteção, para que ela não engasgue, para que ela não leve leitinho pro pulmão, aquelas coisas todas, tá? Então, é um reflexo de produção, de proteção. É primitivo? É primitivo, mas ele vai, a cada dia que passa, ele vai amadurecendo, tá? E assim, a gente tem que lembrar, desculpa, tá, gente? A gente tem que lembrar que um recém-nascido mordendo o peito da mãe, ele pode estar mordendo por diversos sinais, por diversas disfunções orais, tá? Lembrando que a gente tem que lembrar que a competência de mamada não se resume à pega correta, né, da boca inteira, ou a boca de peixinho, porque o que envolve essa pega é muito mais do que só a pega propriamente dita, tá? Então, assim, gente, a gente não pode ficar só em uma questão, tá? Então a gente tem que prestar atenção num contexto. O que está acontecendo que essa criança hoje, né, se ela já está fazendo, já está coordenadinha, já suga, respira, deglute, por que que agora ela tá com esse probleminha de começar a morder, né? E agora que ela tem dente, então dói, machuca a mãe. Ou até um pouquinho antes, antecede um pouquinho antes, quando esses dentes começam a erupcionar, né? Começam realmente a rasgar a gengiva. Então, por que está acontecendo? Qual é esse sinal que essa criança está dando pra gente? Qual é essa disfunção oral que essa criança está tendo? Tá? Então a gente tem que prestar atenção muito nisso. Como a gente tem que prestar também atenção nesse como é que se fala? Nesse padrão de mordedor, né? Se ele pode surgir também quando a criança tem esse freiozinho da língua curto, sabe? Quando tem esse freiozinho, ele tá mais encurtadinho, né? Ele faz tipo um coraçãozinho na língua aqui, que a gente fala de linguinha presa, né? Então a gente tem que prestar atenção se não essa questão, tá? E aí o que acontece? Esse freio, ele inibe, tá, os movimentos da língua, tá? Então, ele tenta fazer os movimentos para compensar a falta de mobilidade da língua. Então, o que acontece? Ele faz uma força maior, então ele acaba mordendo para ele conseguir sustentar essa mandíbula e conseguir realizar esse movimento todo, tá? Geralmente, está associado
a uma necessidade de sucção muito intensa. Então, assim, quando esse bebê é um bebê sugador, que ele suga demais, tal, o que ele faz? Ele acaba necessitando, né, e essa eficiência de sugada cada vez melhor, cada vez mais madura, né, você acaba sentindo um pouco mais esse sugar, tá? Então a sucção fica muito mais intensa, certo? Como se o bebê sentisse um certo incômodo, né, porque deve doer, certo? Então ele compensa com a mandíbula, de repente mordendo, tá? E aí acaba sendo uma sucção não nutritiva, parece até que como é que eu vou te falar? Não é que parece uma sucção nutritiva, ele acaba relaxando de uma forma, né, que ele para sustentar, né, ele acaba relaxando e mordendo, sabe? Para poder sugar, tá bom? Isso é uma das causas também que pode ser mordida, que a gente tem que avaliar, mas a gente tem que avaliar mesmo, tá, gente? E não é correndo ir pro cirurgião e já fazer a frenectomia, não. Vamos avaliar, porque de repente pode ser um posicionamento, pode ser um manejo, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu pelo menos, assim, eu tomo muito cuidado para fazer esse teste da linguinha, para que a gente não seja assim tão precipitada, tão precoce. Eu acho que tudo tem que ter um cuidado, tá? Tudo, para qualquer coisa que você indique, que você sugira, tá? A gente tem que ter um cuidado muito grande, tá bom? Não é só assim, quer saber? Vou resolver, é a língua, tá? Então tudo bem, a gente pode resolver a língua, mas o que tem por detrás também disso tudo a gente também tem que resolver, tá? A gente tem que olhar esse bebê, essa mãe, esse pai, essa tríade ou essa díade de mãe e bebê como um conjunto, como um todo, por favor, tá? Eu vou estar sempre repetindo isso para vocês, para que a gente sempre não olhe só uma causa, porque às vezes a causa ela pode se juntar a outra e se somar. A gente tem que ver a origem dessa causa, qual é o problema, para a gente realmente trazer uma solução e uma solução adequada, tá bom? Então vamos ter calma, tá? Não vamos acelerar o processo, vamos avaliar bem com calma, tá? Nós temos também as crianças que são bem espertinhas, né? Que ficam mordendo o mamilo ali, sabe? Quando o fluxo tá muito alto, sabe? Então, assim, a ejeção tá muito, então ele suga, faz aquela quantidade toda de leite, certo? Então, quando acontece essa quantidade toda de leite, o que ele faz? Ele é espertinho, ele dá uma mordidinha, certo? Para ele continuar sugando, mas pro leite, né, chegar em menor quantidade, menor volume, para ele ter a capacidade de engolir e não se engasgar, tá? Então isso é um reflexo de defesa dele. Por isso que eu falo nas questões, a gente tem que avaliar muito bem, não só a criança, quanto o bebê, quanto a mamada em si, o conjunto todo. E avaliar essa mama também, né, gente? Como é que tá essa produção, como é que tá tudo isso, tá? Como eu falei, a dentição é um motivo clássico, né? Quando a criança começa realmente o processo de erupção dentária, a criança realmente começa a querer segurar mesmo o mamilo, porque a hora que suga, né? A língua tá ali, mas a hora que a gengivinha encosta um pouquinho, né? Ela simplesmente, porque a língua canola, né? Faz esse canolamento e o nosso palato, né, o nosso palato, como as pessoas falam, que é o nosso céuzinho da boca, né, então a língua faz isso, canola, né, faz uma barquinha assim, e o céu da boca assim, então vai sugando, né, e vai ejetando esse leite, então não há mordida, tá, para ejetar, há esse movimento, tudo bem? Então, que vamos ressaltar que esse movimento que a criança faz de sugar, olha aqui, ó, aqui na TM,
que é a articulação temporomandibular, a gente faz um movimento circular, tá? Ó, circular. E quando a gente vai lá para mastigação, esse movimento também é circular. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não começa certo, começa nesse processo de mordida, lá na frente ele vai acabar tendo outros problemas. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Vem comigo, tá? Então esse problema da dentição é um problema assim que a gente pode dizer que é o campeão dos campeões. Tá? A gente cita como o clássico das mordidas, tá? Então, assim, ele não vai morder toda hora, mas a hora que der encostar, ele vai dar aquelas mordidas transitórias, tá? E às vezes pode vir com uma mordida bem forte mesmo, tá? O movimento da boca dentro do bebê, ele acaba descobrindo todas essas possibilidades, tá? E uma dessas possibilidades, né, é morder, é o mastigar, que ele já está iniciando para frente, certo? Outra coisa importante, enquanto a criança percebe, tá, que tira uma reação da mãe, né, quando a mãe faz, né, isso pode ser divertido, isso pode assustar. Quando é divertido, né, eles amam ver a expressão facial da gente, parece que a gente brincou, sabe? Aquela brincadeira que a gente dá, achou, pegou, sabe? Então, acaba que a gente faz o mesmo sentido das coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é um tipo de comunicação, é um tipo de linguagem que você está tendo com o seu filho. Então, desde aí, gente, a gente já tem a comunicação, já existe um ruídozinho, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre que acontecer isso, você tem que tentar acalmar e transformar essa dor, tentar. Eu sei que a primeira vez assusta, tá? Mas tentar chamar atenção, né? Ao final desse TT, chamar atenção e falar, filho ou filha, poxa vida, né? Não precisa. A hora que você morder a mamãe, machuca, dói, tá? Então, nada melhor do que você vai amenizando, respira fundo, ou então você até corta um pouco essa mamada, se for o caso de muita dor, né? E você, como eu fazia, o meu filho tinha essa mania. Então, você chega e você fala assim, eu falava pra ele, filho, por favor, assim machuca a mamãe, sabe? Eu olhava assim pra ele, assim machuca a mamãe, por favor, né? E aí as coisas todas melhoravam, sabe? Então, conversando. A criança vai entender? Lógico que vai, gente. Acredita em mim, tá? Entende. São mais espertos do que a gente pensa. Tem uma outra questão também, que é a questão do sono. Então, quando a criança começa a entrar na sonolência mamando, tá? Ela cria uma fechadura de mandíbula, porque a criança não vai dormir com a boca aberta, porque ela não é respirador bucal, tá? Então, ela acaba sustentando a mandíbula. No que ela sustenta a mandíbula para posicionar a língua na posição correta, para quem tá dormindo, para quem tá com a língua em repouso e tudo mais, né? De que forma que é? Então, ele morde, tá? Então, todos esses momentos que eu acabei de citar podem ser momentos evidentes para essa questão da mordida, tá, gente? Bom, claro que a gente pode, por diversas maneiras, conversar e ver essa questão de que forma a gente pode ajudar para que essa mãe continue no aleitamento materno, para que a gente foque sempre, né, essa questão de aleitamento materno. Então, óbvio que a gente tem que prestar atenção se essa mãe está ofertando mamadeira, né, até do próprio leite, do leite materno ordenhado, né, chupetas que a gente não orienta, né, e pode estar realizando uma confusão de bicos aí, certo? Então, assim, se usa bico intermediário, aquele bico que a gente coloca para auxiliar na mamada.
se a criança está usando canudos, copos de transição, brinquedos que ele está mordendo, né? Que tudo isso vai levando a um movimento diferenciado na hora da sucção, tá? E vai aumentando esse processo de mordida, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente acabe não levando a um desmame, tá? Porque o desmame não é aquilo que a gente quer, tudo bem? Tá? Outra coisa que eu vou ressaltar bem é para as mães terem aquele carinho gostoso de sempre olhar, sabe? Olha para o seu filho, percebe que movimento que ele está fazendo, o que está acontecendo com ele, porque ele, sabe, por que isso vai acontecer, por que ele está mordendo, né? Bebês, gente, eles mordem. A resposta não está dentro de uma caixinha de presente que vai chegar para você, meu filho mordeu. Não, tá? Então procura uma pessoa, uma consultora, especialista que vai olhar vocês de uma forma inteira, que possa ajudar vocês em todos esses pontos que eu citei para vocês, tá bom? E que vocês possam realmente manter essa amamentação prolongada por muito e muito mais tempo. Que vocês possam, né, ter esse prazer que eu tive. Eu falo para vocês porque, assim, eu tive essas dificuldades todas, né, com os 3, certo? E os 3 passaram por isso, certo? E aquilo que eu falo, com as gêmeas eu tive problema X. Com o Eduardo, né, que foi menino, né, mamando, que também existe eu acredito, pela minha prática pessoal, vivência e pela minha prática de clínica, eu percebo isso, tá? Então, não percam essa vontade, essa delícia que é amamentar, tá? E se tiver alguma dificuldade, vem pra cá, corre, vem cá, eu adoro ajudar a gente, tá? E é uma delícia amamentar, tá bom? É um momento, é uma fase que a gente nunca esquece, tá bom? Grandes beijos lácteos para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo, tá bom?